Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Educa Floripa. No Educar no Verão, programa da Prefeitura de Florianópolis, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, aprendizado e diversão caminham juntos. Hoje a gente veio conhecer duas atividades bem especiais. Uma festa do pijama pra lá de animada e uma deliciosa produção de pizzas. O processo de higienização, que envolve autonomia e responsabilidade, é a primeira etapa no processo de produção desses mini pizzaiolos. Cabelos devidamente cobertos e é hora de colocar a mão na massa. Um pouquinho de molho para cada e eles entendem que sem base de tomate não tem pizza. Primeiro eu passo o molho para depois nós colocamos os tomates. Eu gostei mais de botar o molho. E o molho é de quê? Molho é de tomate. Você gosta de tomate? Sim. Bolonhesa, frango, marguerita e uma autoral do Neim Ingleses 1, bananela. Ela queria fazer uma pizza doce, então ela veio com a sugestão da banoffee. E a gente, para tirar o açúcar, os ingredientes ruins que não podem, a gente fez só banana com canela e foi um sucesso. Um ingrediente todos sabem que não pode faltar. Queijo, sim. Queijo. O clima fica ainda mais animado ao som da tarantela, trazendo um toque especial da tradição italiana para a atividade. E tem aqueles que já trazem a Itália no sangue. Sofia Piccoli diz que a família tem o hábito de fazer pizza em casa. A minha mãe que gosta de banana. Eu não sou muito de banana, não. Um dia veio um primo da minha mãe e a gente fez pizza. Eu botei queijo, tomate e aquelas folhinhas. A atividade foi conduzida por uma nutricionista vinculada à Secretaria Municipal de Educação. A coordenadora do Educar Verão veio até mim com a proposta de fazer uma atividade com as crianças para elas colocarem a mão na massa, né? Então a gente super topou, as cozinheiras adoraram, se envolveram com a situação, a gente só foi ajustando alguns pontos que precisavam ser ajustados. Os ingredientes são todos que estavam na cozinha, né? O que tinha na cozinha. As crianças adoraram, então a gente se envolve mais ainda, né? Colocamos música italiana para a gente entrar no clima. Além de criativa, a proposta mostra aos pequenos que uma das suas comidas prediletas também pode ser saudável. Inicialmente a gente tinha pensado em sanduíches naturais. Aí eu conhecendo como é que é o paladar das crianças, dei a ideia, e que tal se a gente fazer uma sessão de pizzas? Aí ela, muito parceira, adorou a ideia. Então a gente chegou no dia de hoje fazendo essas pizzas com as crianças, né? Porque eu conheço o paladar deles, eu sei que eles adoram esse momento de participar da produção e depois saborear também. Tudo feito pelas nossas cozinheiras, né? Que são maravilhosas, com produtos selecionados pela nutricionista. Então, assim, é tudo de bom poder curtir um momento desse, né? Comendo uma pizza que eles mesmos produziram e com produtos saudáveis. No Educar no Verão tem comida gostosa e também muita aventura. No programa passado, você conferiu um banho de mangueira, em parceria com o Corpo de Bombeiros. E agora nós vamos acompanhar uma festa do pijama no Neim Doralice Teodora Bastos.
Nesta festa do pijama, só entra quem foi convidado. O ingresso garante o acesso à sala de cinema. Em cartaz, curta-metragens da Mostra Infantil de Florianópolis. Eu gostei do filme do passarinho. Nós temos crianças de 4 a 6 anos, né? E como os filmes são sem falas, né? Acabou agradando todos eles. Porque a gente pensou, botar esses filmes que já têm a fala é muito fácil para o entendimento deles. E já os filmes sem a fala, eles ficam pensando o acontecimento em si, né? Tanto que eles se surpreendem, eles fazem as falas. A atividade acontece de dia, mas eles já trazem o traje de dormir de casa. Mamãe, hoje tinha dia do pijama hoje. Na escola. E nesse calor, nada melhor que uma deitadinha depois do almoço. Pipoca, almofadas, ar-condicionado, filme, amigos e pijamas. Não dá para reclamar. A proposta desenvolvida pelo programa Educar no Verão é especial para alunos e professores. Quando a gente já senta a semana do planejamento, a gente já vai vendo, já vai planejando atividades que encantam eles e nós também, né? É um momento de aqueles que não conseguem vivenciar ir para o cinema, então a gente aqui proporciona esse dia, essa tarde, né? Para eles brincar, se descontrair e entender o que é, como se comportar dentro do cinema, né? Quando a gente veio para o Educar de Verão, a gente pensou nas propostas todas coletivas, né? Então a gente pensou fazer uma mostra de cinema para eles. Daqueles dias que serão lembrados para sempre, esse como uma inesquecível tarde. Ou seria a noite de verão? Foi muito legal. E para fechar essa festa do pijama com chave de ouro, que tal a gente relaxar um pouquinho e ouvir uma boa história? Então a gente chama agora o Vozeca, que hoje nos conta um livro que traz um menino que de vez em quando fica bem chateado. Vamos conferir. Espia, gente! Tô aqui no Educa Floripa, vim contar histórias pra vocês. Eu me chamo Zeca, o vô Zeca, manezinho da ilha, morador do bairro do Rio Vermelho. E a história que eu trouxe hoje pra vocês é a história do Pedro, conhecida por muitos. Esse aqui, ó, o Pedro. O Pedro, ele é um menino assim, ó. O Pedro, ele gosta de dinossauros, ele gosta de desenhar, ele gosta de brincar com seus amigos e suas amigas e também de receber, ó, muito carinho. Mas às vezes, de repente, de mansinho e sem aviso, o Pedro vira porco-espinho. Se a irmã dele grita, se o cachorro late, rosna, ou se ele perde o seu carrinho, o Pedro vira porco-espinho. Se a mamãe dele chegar atrasada na saída da escola, só porque ela errou o caminho, aí você já sabe o que acontece, né? O Pedro vira porco-espinho. Se tem festa na casa da prima ou casamento da titia, mas o que o Pedro quer é ficar sozinho, aí o Pedro vira porco-espinho. Se tá caindo o maior toró, uma chuva daquelas,
bem na hora que o Pedro ia brincar no parquinho. Sabe o que acontece? O Pedro vira porco-espinho. Mas se tá um dia lindo de sol, se o Pedro ganha bolo de chocolate e um abraço bem apertado do vô, aí você já sabe o que acontece, né? O Pedro desvira porco-espinho rapidinho, rapidinho. E aí em casa, quem é que já virou porco-espinho? Hã? Até eu já virei. Sabe como é que eu viro porco-espinho? Assim, ó. A história do Pedro, eu tirei desse livro aqui, ó. Chamado Pedro Vira Porco-Espinho, de Janaína Tokitaka. Antes da nossa dica de leitura de hoje, vamos conversar mais uma vez com Valessa Becker, que é responsável pela Rede Municipal de Bibliotecas. E hoje nós vamos conversar sobre o Clube da Leitura Gente Catarinense em Foco. Valesca, seja bem-vinda mais uma vez ao Educa Floripa. Como é que surgiu o Clube da Leitura com foco nos autores catarinenses? Então, o Clube da Leitura Gente Catarinense em Foco foi criado em 2009 pela professora Eliette Schutz. Na época ela coordenava ações literárias na Secretaria de Educação, junto com a professora Sidneia. E aí pensando, né, em algo diferenciado, mas era muito vinculado aos professores de português, porque ambas têm essa formação em letras. E aí era uma oportunidade para que os professores de português, né, os professores que trabalhavam principalmente com os anos finais no ensino fundamental, tivessem uma atividade diferenciada com os autores catarinenses. E aí, nesse movimento, a professora Eliane Debus, que já fazia pesquisa de autores catarinenses na Universidade Federal de Santa Catarina, ela também foi parceira trazendo o diálogo, a aproximação, apresentando os autores. A partir disso, lá em 2013, quando a professora Eliette precisou se ausentar para o mestrado, e daí depois foi seguir outras atividades, eu assumi essa função por ter assumido o então setor de bibliotecas. E aí assumi todos os projetos, os programas, né, todas as atividades relacionadas à questão da literatura por conta da minha formação e a questão artística também. Só que daí, trazendo os bibliotecários para esse âmbito, houve um redimensionamento, porque nós pensamos a biblioteca como o coração cultural das unidades educativas. E aí, dessa forma, assim, além dos livros, pensando também na abrangência dos diferentes suportes, né, e que a gente pudesse trazer essa literatura com diferentes narrativas. Então, os projetos sofreram um redimensionamento, entre eles o projeto Gente Catarinense em Foco, né, Clube da Leitura Gente Catarinense em Foco. Agora, a partir de então, a partir de 2013, não somente os professores de português, mas todos os profissionais da rede eram convidados e inclusive com ênfase, né, para o convite para os bibliotecários a estarem conosco. E aí, nesse momento de encontro, como que as coisas se reorganizaram? Como eu tenho formação também em artes, eu trouxe um pouco da ideia da Ana May Barbosa de um tripé que ele concebe, assim, a questão da leitura, do conhecimento da obra, a questão da contextualização, o entendimento de como ela foi escrita, né, do contexto de quem é esse autor, e uma produção, porque essa já era a primeira intenção, mas a gente ampliou essa questão da produção para trazer formas diferenciadas. Então, às vezes, os estudantes, eles leem uma obra e eles produzem algo na representatividade cênica, ou eles produzem uma composição sonora, né, para aquela história, ou eles fazem um jornal falado, então assim, é sempre a ideia de ter uma produção também. Esses 3 pontos, eles não têm uma sequência, né? Então assim, o Clube da Leitura Gente Catarinense em Foco, ele tem um objetivo pedagógico, ele tem lá uma ideia que na unidade educativa aconteça algo pedagogicamente falando. E aí essa produção, ela pode acontecer antes também. O profissional pode vir com a ideia para uma produção que aí dialogue com uma obra
que vá conhecer o autor. Ou pode primeiro conhecer o autor, depois ler a obra e depois estar, né, em contato e produzir algo para que esse autor também venha conhecer. Mas essas 3 ações, elas dialogam, estão presentes nesse projeto Clube da Leitura Gente Catarinense em Foco. Então vocês levam a decisão aqui de qual livro vai ser trabalhado para dentro das unidades educativas? Sim, nós temos 2 momentos. O primeiro momento da formação continuada com os profissionais. Então, assim, esses autores, eles vêm num espaço que nós oportunizamos para que sejam conhecidos e também as suas obras, porque daí o profissional tem o entendimento, essa escrita eu vou aproveitar melhor com o 5º ano. Esse autor, ele fala melhor com os anos iniciais ou com a educação infantil, porque esse também foi um diferencial. O Clube da Leitura Gente Catarinense em Foco, ele é para todos os nossos estudantes, de 0 até o mais idoso da educação de jovens e adultos. Então, eles vêm aqui para a nossa formação para que os profissionais conheçam a sua escrita, a sua forma de falar ou de apresentar os seus escritos, para pensar então as produções. E, num segundo momento, aí sim vão para as unidades educativas. Nas unidades educativas, esse planejamento da ida é feito junto à secretaria, para que a gente possa também se organizar com eles, tem um agendamento de cronograma organizado para que não tenham 2 unidades pedindo no mesmo período, no mesmo dia, então a gente organiza isso. E para que também mais estudantes possam ter acesso. Então, daí, num segundo momento, eles vão estar indo para as unidades educativas, aí sim com as obras, nós temos aqui, né, o acervo do clube. Então, assim, no mínimo, além de terem todas as unidades educativas esse livro à disposição, pelo menos 2 exemplares em cada biblioteca, eles têm um quantitativo de 30, 40 exemplares de cada um dos livros aqui, de cada um dos títulos, para que uma turma inteira possa estar lendo, para que uma turma inteira possa ter também o contato com essa obra, com esse livro, né? E depois, então, na unidade educativa, assim, aí como vai ser organizado a produção, se vai ser antes, se vai ser depois, a leitura, isso vai de cada planejamento dos projetos com os profissionais. Mas, né, assim, e sempre dialogando com as outras áreas. A gente pensa muito num trabalho interdisciplinar. Como é que você vê, com esses anos de trabalho, a contribuição da valorização dos autores locais e da aproximação com os nossos leitores? Importantíssimo. Então, assim, nós temos autores catarinenses, né? Então, não somente aqui de Florianópolis, às vezes um pouco mais de dificuldade com relação à vida presencial, e como hoje a tecnologia nos permite, então nós fazemos aqueles que moram de uma forma, né, mais um distanciamento maior, nós acabamos fazendo encontros online, mas tem sempre esse momento e é importantíssimo. E aqui de Florianópolis o presencial tem criado muito significado para cada um dos estudantes. E qual a importância? Além de valorizar a nossa escrita, a escrita dos escritores daqui, que é tão difícil às vezes, né, ter acesso, ou mais ainda entrar no mercado, sabe, de trabalho, é tão difícil essa questão de sobrevivência, né? A literatura, assim como as outras áreas da arte, tem uma dificuldade ali mesmo, de mercado, né, mercadológica. Mas a gente então valoriza os nossos escritos, não deixando de ler também os clássicos, né, internacionais, nacionais, mas valoriza os nossos escritores e também com o contato, a criança e o estudante começa a pensar, eu também posso. Eu conheço, nossa, é do meu bairro, é vizinho da minha unidade. Não, mora na Lagoa da Conceição, eu fui no final de semana com os meus pais, é ali, passei na frente. Então, cria essa relação e amplia a motivação para que eles também possam ser, quem sabe, escritores, né? E querendo ou não, eles são. Porque quando fazem a sua produção literária na unidade educativa, as suas redações, os seus escritos, muitas vezes eles se identificam com esses autores. A gente consegue fortalecer o gosto e o acesso pela leitura. Alguma história marcante para compartilhar nesse período? Nossa, nós temos, por exemplo, estudantes que quiseram fazer os escritos, né, na sua unidade após conhecer escritores. Não tivemos, inclusive, educação infantil fazendo o seu primeiro livro, né? De chorar, de conhecer, e aquele autor que foi professor da mãe e que depois estava na unidade educativa. Então foram relações lindas. Mas eu, assim, dentre elas,
Uma que me marcou sobremaneira, assim, foi um trabalho que a Marta, da Cuca Fresca, ela também é escritora, e ela fez um trabalho na nossa unidade ali da Costeira, na Adotiva, e numa das... na hora que ela teve com os estudantes falando do seu escrito, ela deu as mãos, de mãos dadas, né? E fez com eles uma roda circular, uma dança, e uma criança segurou a minha mão e falou: eu nunca tinha feito isso, ainda mais como escritora, a minha mãe não vai acreditar. E aí, depois quando nós retornamos, a mãe veio na frente da escola dizendo: eu quero agradecer porque a minha filha tinha dificuldade com o toque. Então, olha só, a literatura é emocionante, né? A literatura trouxe essa presença, então, do trabalho ali, transpôs barreiras, então, com a roda, e aí trouxe essa dimensão que a mãe veio agradecer porque a filha tinha dificuldade com o toque. A gente consegue superar e a gente nem sabe, né, o quanto pode ir além através dessas narrativas. Para quem está nos assistindo, como é que é possível participar do clube? É possível, sim, entrar em contato conosco aqui no setor de bibliotecas, né, no DBEC, mas nós temos, e também pelo portal educacional. Tragam os seus livros. Como funciona? Nós recebemos o autor, nós conversamos, conhecemos, lemos primeiro o livro, né? Porque assim, toda escrita ela é bem-vinda, mas às vezes tem alguns escritos que se adequam melhor para determinadas, né, atividades e outros para outras. E então a gente conhece o livro, faz uma resenha sobre o livro, faz a indicação e a partir daqui aí é o desdobramento para as unidades educativas. Valesca, então agora a gente vai conversar com dois autores locais muito especiais, a Patrícia e o Luciano, que no ano passado criaram a editora Carijós. Patrícia e Luciano, sejam muito bem-vindos ao Educa Floripa. Patrícia, a gente queria entender como é que começa a tua relação com o Clube da Leitura. A minha relação com o Clube da Leitura começou em 2012, a convite da professora Eliette. Ela leu o livro Naufragados, né, que foi publicado em 2011 pela editora Cuca Fresca, e ela me fez o convite. E de lá para cá, eu venho tendo esse relacionamento íntimo com o Clube da Leitura, fazendo visitas nas escolas, conversando sobre as minhas obras. E, enfim, é maravilhoso participar dessa equipe. Hoje é a Valesca, né, que está com a gente, está sempre me convidando, a gente está sempre junto, participando de formações. E quais são os desafios e os benefícios de lidar aí com a literatura regional? Os desafios são bem grandes, assim, né? Porque ser escritor é um tanto complicado, né? Principalmente dentro do caminho do ramo editorial, eu digo assim, né? O mais complicado para um escritor é realmente a parte da edição, né? Mas em contrapartida é tão gratificante escrever, principalmente eu escolhi o cenário da ilha para trabalhar nas minhas obras. Então esse contato, né, a gente conversa com as pessoas para ter elementos para colocar dentro do livro. O primeiro livro foi o Naufragados, então eu fui muito a Naufragados, conversei bastante com os moradores, eles me passaram elementos enriquecedores para a obra, sabe? Eu digo que eles que foram assim um diferencial para fazer esse trabalho, né? Então tem os desafios que a gente tem que sair, né, em campo, pesquisar. Às vezes a gente passa noites, né, com o livro na cabeça, o que eu vou fazer, o que eu vou escrever. Mas também tem, né, o lado bom, o lado lúdico, né, de tudo, que todo escritor, eu acredito que tem essa mesma impressão que eu tenho. Também deve dar um orgulho imenso de ver as histórias vivas aí dentro dessas páginas. É como o nascimento de um filho, né? Quando tu vê o teu trabalho. Na verdade, assim, quando eu termino um livro, eu fico triste, porque acabou a história, né? Mas aí tem o andamento, né? A história está ali, as pessoas estão lendo. Então, quando eu vou nas escolas, eu digo que é muito gratificante participar do Clube da Leitura, né? Quero frisar bem isso, porque é dentro das escolas que eu percebo o quanto que o meu trabalho é importante.
o quanto que ele é gratificante. Os alunos, eles interagem, eles criam peças de teatro, eles fazem cartinha para mim, eles fazem folders, sabe? E depois eles também vão a campo, eles vão a Naufragados. Então, eu tenho 3 personagens que são inspirados em personagens reais dentro da obra e eles conhecem alguns, então aquilo para eles é magnífico, né? Então, eles estão... eu digo que o livro sai das páginas, né? O Naufragados, ele consegue sair das páginas para a praia. Então, as crianças, elas leem a obra e elas vão a Naufragados. Não ficou um mundo assim, um reino que eles não têm acesso. Eles têm acesso ao que está no livro. Luciano, e como é que a literatura pode contribuir para fortalecer a identidade cultural catarinense? Olha, a literatura, ela, no meu ver, ela fortalece em todas as questões da sua vida. E como manezinho da ilha, e a Patrícia também, a gente se identificou muito com isso quando nos conhecemos, em 2018, nós temos esse trabalho de não perder a nossa cultura, de resgatar o que está escondido, vamos dizer assim. Essa demanda de pessoas novas na ilha, ou nas escolas, faz com que a nossa cultura vá se perdendo pouco a pouco. Então a gente não pode perder a nossa cultura. E como a leitura mudou a minha vida e eu tenho esse hábito de ler hoje, de entrar na história, viajar na história, conhecer lugares, eu acredito que a literatura faça isso com as pessoas. Nós conhecemos num desses encontros nas escolas uma menina que veio de Búzios e ela se apaixonou pelo nosso linguajar, a família dela. Tanto o pai dela era pescador lá, conheceu os pescadores aqui. Toda essa nossa regionalidade não pode se perder, né? Então, eu vim incentivando a leitura porque a leitura mudou a minha vida, né? Depois de um grave acidente, eu gosto de contar essa história para os jovens, para os adolescentes, até para os adultos, porque meu pai dizia, estuda, meu filho, estuda, senão nunca vai ser nada na vida. Mas ele não tinha o hábito da leitura. Ele sabia que estudar era bom, mas não tinha esse hábito de ler, que a leitura é o exercício da mente, que a leitura transforma a tua vida. Então, eu conto a minha história em forma de poesia. E ela ficou assim, eu fui demolir uma parede, com uma marreta eu quebrei a viga. Caiu tudo sobre mim, eu quase perco a minha vida. Muitas noites sem dormir, eu não encontrava uma saída. Quando eu pensei que fosse o fim, eu abri um livro de despedida. Foi então que eu renasci. A leitura mudou a minha vida e a poesia tomou conta do meu ser. Devoro versos, vomito rimas, mas minha sina é escrever. E as crianças gostam dessa forma que eu conto a história, né? Então, tenho muitas poesias que são focadas à ilha mesmo, a Lagoa da Conceição, a Ponta Silulus, ao meu pai, que era pescador, que tinha o rancho de pesca ali ao lado do Forte Santana, a casa dos meus avós era ali também. Então, a gente tem esse amor pela ilha, né? Eu tenho, a Patrícia tem também. Então, é uma coisa gratificante e cada vez mais poder mostrar o benefício que a leitura traz na vida de uma pessoa. Vocês não só fortalecem a cultura mané, a nossa raiz aí, mas também tiram essas crianças das telas, né? Sim, isso é uma coisa muito importante. Eu tenho um filho de 12 anos e tenho uma filha vai fazer 20 agora, que são apaixonados por leitura. Então a gente vem incentivando a leitura já desde pequeno, né? Então é claro que eles têm esse mundo digital, mas não perde o foco, né, na leitura, na literatura. Por quê? Porque quando tu está estudando, tu está na escola, tu vai fazer uma prova, tu tens o hábito de ler, tudo se torna mais fácil. Eu sempre passo isso para eles, que chegar no vestibular, para a faculdade, se tu já tens o hábito de ler, tudo vai se tornar mais fácil. Não vai ser vamos dizer, aquela pressão tão forte, aquela montoeira de livro para dizer, aí, agora. Não, vai se tornar uma coisa natural. Então a gente agradece a participação de vocês e se quiser deixar um convite para outros autores fazerem parte do Clube da Leitura. Então, o Clube da Leitura já faz isso, né? O Clube da Leitura, ele é muito voltado assim à Valesca, tem muito essa preocupação de estar trazendo os autores locais, de estar fomentando, né? Que isso se expanda, né? Então esse projeto é magnífico, ele tem mesmo que ter esse alicerce assim, mais pontual, eu digo, para realmente tá dando tá mostrando a cara dos nossos autores, que temos muitos, né? São muitos, e é isso aí, a gente quer continuar cada vez mais fazendo essa parceria maravilhosa com o Clube da Leitura.
No Educa Floripa de hoje, pudemos acompanhar experiências que marcam a infância e fortalecem vínculos. O programa de hoje fica por aqui. Esperamos você na semana que vem. Até lá!